Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Meu nome é Thiago Reis Oliveira Guimarães e esse é o canal Metodologizando. Solta a vinheta. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre quais tipos de métodos científicos existem. Para quem viu nosso vídeo da semana passada, se não viu, confere lá, domingo passado, nós discutimos um pouco sobre o conceito de método. Então, só para retomar rapidamente, método é, segundo a formulação das professoras Lakatos e Marconi no livro Fundamentos de Metodologia Científica, seria algo como a teoria da investigação, portanto, o conjunto de reflexões sistemáticas e coerentes entre si sobre os caminhos e os procedimentos necessários para se obter resultados, né, preliminares ou mais definitivos dentro do campo científico. Então, muito rapidamente é isso que nós podemos falar do conceito de método. Beleza? No vídeo de hoje, o nosso objetivo é tratar de forma sintética um pouco sobre os 4 tipos de métodos científicos que são desenvolvidos pelas professoras Lakatos e Marconi e depois métodos específicos que são abordados, segundo as professoras, a partir das ciências sociais. Claro, lembrando que ciências sociais aqui entendidas como sociologia, antropologia e ciência política, porém que são extensíveis a outros campos também, por exemplo, das humanidades, como o direito ou a história. Tudo bem? Uma última observação é todos os cards, todas as imagens que eu utilizar aqui no vídeo foram extraídos diretamente do livro mencionado, do Fundamentos de Metodologia Científica, edição de 2003, das professoras Lakatos e Marconi. Portanto, todos os créditos e todos os méritos dessas imagens são delas. Tudo bem? Eu só fiz recortar e colocar no vídeo para fins didáticos para melhorar, como eu tenho feito nos outros vídeos, a comunicação entre a gente. Tudo bem? Então vamos lá. O primeiro card que vai aparecer aqui na tela é uma comparação entre os 2 primeiros métodos que a gente vai conversar hoje. São eles os métodos dedutivo de um lado e indutivo do outro. Então, a partir das professoras Lakatos e Marconi, o que seriam cada um deles e quais seriam as suas diferenças? Vamos lá, olho na tela. Teriam 2 características básicas dos métodos dedutivos e indutivos. No caso do método dedutivo, a primeira colocação é: se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão deve ser verdadeira. O segundo argumento em relação ao método dedutivo é: toda informação ou conteúdo fatual da conclusão já estava, pelo menos implicitamente, nas premissas. Enquanto que no método indutivo nós temos que se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão é provavelmente verdadeira, mas não necessariamente verdadeira. E o segundo elemento é: a conclusão encerra informação que não estava nem implicitamente nas premissas. Então vamos a isso. Qual é o significado do método dedutivo? Lembra e se remete, né, tem como suas bases as deduções lógicas. Então, as premissas de se A, então B, e, no sentido inverso, se A, então B, logo não A é não B. Vamos a isso. Se nós temos que um elemento tem uma existência determinada e dele decorre algo, essa consequência decorrente tem que remeter ao originário. Então, o que deriva precisa necessariamente guardar conectividade lógica com aquilo sobre o qual ele foi deduzido. E no sentido inverso é a mesma coisa. Se algo decorre de outra coisa, temos que, se esse A é negado, necessariamente a sua consequência também é. Então, esse é o sentido lógico do método dedutivo. E qual é a sua funcionalidade? Já que, como nós vimos, o que decorre necessariamente está, ao menos que minimamente implícito no seu elemento originário. É que o método dedutivo ele é muito utilizado para ampliar e explicar uma premissa básica. Então, nas pesquisas científicas que o utilizam, dos modos mais rebuscados, não é? O método dedutivo, se partem de determinadas premissas ou teorias e a partir delas
uma série de outros elementos serão deduzidos, explicados e expandidos. Então essa é a premissa básica do método dedutivo. Enquanto que no método indutivo nós temos o processo inverso. Enquanto do método dedutivo nós temos a dedução de cima para baixo, a indução inverte esse processo. Então nós temos um elemento que vai do concreto ao geral, enquanto dedutivo nós temos do geral ao concreto. Tudo bem? Método indutivo, ele parte de análise de casos concretos, buscando seus elementos de coerência e similitude para conseguir entender que leis ou que perspectivas gerais são possíveis de serem gradualmente estabelecidas entre casos semelhantes que de fato guardam correlações lógicas entre si e condições semelhantes de existência, para que dele se possa gradualmente inferindo elementos que são frequentes, que se repetem e que podem ser tomados como premissas gerais. Percebem? Então, enquanto no método dedutivo nós temos em que de um elemento mais abstrato se decorrem elementos concretos que guardam necessariamente relação lógica de coerência com o primeiro, no método indutivo nós temos a análise de uma sucessão de casos concretos quantitativamente sistematizados e correlacionados que permitem gradualmente sair dos casos para os casos mais gerais, na construção de leis mais gerais que são possíveis de serem aplicadas aos casos semelhantes. Qual é uma das grandes diferenças também em relação a esses dois métodos? É que no caso, por exemplo, do método indutivo, como nós partimos do concreto para o abstrato, esse processo ascendente não garante que essas abstrações construídas abarcam todos os elementos, já que é uma soma de características comuns, não uma soma simples, mas uma correlação lógica de elementos comuns que formam teorias ou premissas plausíveis de serem aplicadas a casos que guardam com essa premissa geral semelhanças, que foram colhidos desses elementos concretos. Percebem? Mas eles não necessariamente, nesses processos de abstração lógica, conseguem explicar todos os casos para baixo, porque como o processo é inverso ao dedutivo, podem existir elementos diferenciados, elementos diversos que fogem à regra dessas premissas e levam à necessidade de rever estas premissas ou complementar essas premissas. Enquanto, como nós falamos no método dedutivo, nós temos que qualquer coisa que descenda dessas premissas gerais, ok? Necessariamente são explicadas por esta premissa geral. Se há problemas nesta premissa geral, ela precisa ser revista para que o decorre dela, logicamente, seja melhor qualificado. Beleza? O próximo método que nós vamos trabalhar é o método hipotético dedutivo. Este método tem um autor específico que salta à vista, que é o Karl Popper. O Karl Popper, vocês vão ver agora o próximo card aqui na tela, ele vai desenvolver de forma muito resumida o seguinte esquema de interpretação do método. Então, todo método, para o Karl Popper, parte de conhecimento prévio e teorias existentes. Portanto, expectativas. O método hipotético dedutivo, ele trabalha a partir das expectativas que são criadas a partir dos sujeitos viventes, consequentemente, as teorias que são formuladas a partir dessas expectativas. Então, sempre de um conhecimento prévio. Desse conhecimento prévio decorre a compreensão de lacunas, contradições ou problemas. Então, o problema no método hipotético dedutivo ele é central, é uma categoria central para entender tudo que dele decorre. Porque é sempre a partir das lacunas, das contradições, dos problemas, essa categoria-chave nos conhecimentos prévios, é que toda e qualquer pesquisa científica pode se desenvolver, tomando como base este método. Então, desse problema serão formuladas conjecturas, soluções ou hipóteses. Esse termo hipótese vocês vão ver muito comumente trabalhado, desenvolvido e levantado em pesquisas científicas das mais diversas áreas. O que são essas hipóteses? São formulações plausíveis e possíveis de interpretação daquele problema e que serão, mais à frente, testadas. Tudo bem? Dessas conjecturas, soluções ou hipóteses, nós partimos para consequências falseáveis ou enunciados deduzivos. O que isso significa? O que são consequências falseáveis? Outro elemento muito importante
do método hipotético dedutivo é a falseabilidade. O que é que isso significa? Segundo Popper, um conhecimento científico ele só é válido quando ele pode ser falseável, ou seja, quando submetido às suas minúcias, ele pode ser decomposto, analisado, criticado para testar se ele de fato tem algum grau de validade explicativa. Percebe? Então, para Popper, um conhecimento ele é mais científico quanto mais falseável ele for, ou seja, quanto mais ele resistir a uma série de testes rigorosos e minuciosos para verificar se ele tem um potencial explicativo bacana. Tudo bem? Partindo dessas consequências falseáveis oriundas dessas hipóteses, nós temos a aplicação de técnicas de falseabilidade, que são esses testes rigorosos e minuciosos para verificar se as decorrências levantadas nas hipóteses são plausíveis. A partir dessas técnicas de falseabilidade, nós temos o processo efetivo de testagem, com as técnicas que foram apontadas. Nessa testagem vão ser produzidos resultados dessa testagem e esses resultados serão analisados. A partir dessa análise de resultados, nós temos uma avaliação das conjecturas, soluções ou hipóteses. Ou seja, depois de se testar sucessivamente e minuciosamente, rigorosamente, todas essas técnicas de falseabilidade do problema de pesquisa identificado e na hipótese construída a partir desse problema de pesquisa, é que veremos se essa hipótese é facilmente refutada, o que vai gerar uma rejeição da hipótese e um retorno à construção de novas hipóteses, novas soluções e novas conjecturas, ou a corroboração, que não significa necessariamente a validação, mas sim uma confirmação temporária, provisória, de que essa solução ela é falseável. Isso vai gerar uma nova teoria em relação àquelas teorias existentes, não é? Os conhecimentos prévios, que vai provocar, consequentemente, nova lacuna, contradição ou problema, e nós voltamos a esse processo cíclico. Então, para o Popper, o método hipotético dedutivo ele começa num problema ou lacuna e ele termina com novos problemas e lacunas. Beleza? Por fim, nós temos o método dialético. Tudo bem? No esforço de resumo, eu vou colocar aqui que as professoras Lakatos e Marconi fizeram com aquelas que seriam as 4 leis gerais. Portanto, os 4 princípios fundamentais do método dialético. E a partir de cada um que eu for enunciando, eu vou desenvolvendo para vocês. Beleza? Bom, o primeiro é a ação recíproca, unidade polar ou tudo se relaciona. No método dialético, nós temos que qualquer conhecimento, qualquer fato surge do conflito. Nada surge de si mesmo. O processo surge de conflitos que existem entre elementos da vida, entre elementos da existência. Percebem? Esses conflitos eles precisam estar relacionados, eles precisam guardar conexão lógica entre si. Portanto, na construção de qualquer conhecimento, nas dinâmicas da vida, tudo está se relacionado. É necessário que a análise esteja amparada pelos seus contextos. Portanto, uma dessas formas de método dialético é o materialismo histórico, oriundo das produções de Karl Marx e Friedrich Engels, que vão dizer que estes contextos são essencialmente históricos e as correlações possíveis de estabelecer estão na análise histórica. O segundo elemento, ou segundo princípio, segunda lei fundamental seria a mudança dialética, negação da negação ou tudo se transforma. O que é que isso significa? Significa que se eu tenho A e B nega A, nós temos um não, certo? Se eu tenho C, que é a negação de B, nós temos a negação da negação. Ou seja, enquanto que B, enquanto negação de A, é um elemento negativo, porque nega, C, sendo a negação da negação, vai gerar um elemento positivo. Bem naquela lógica matemática simples, de mais com menos é menos, menos com menos é mais, certo? E o que que isso significa? É uma formulação bem famosa dentro do método dialético que nós partimos de uma tese ou de uma formulação primeira. A partir dessas teses surge a antítese, a sua negação, e a partir do conflito, primeiro princípio, entre tese e antítese, surgirá algo novo desse conflito, que é a síntese.
Tudo bem? O terceiro princípio ou lei fundamental será a passagem da quantidade à qualidade ou mudança qualitativa. O que é que isso significa? O que vai ser construído no método dialético, principalmente no materialismo histórico de Marx e Engels, é que em um determinado momento, à medida que os elementos vão se somando ou se subtraindo, você só tem uma mudança de quantidade. Mas a partir de um determinado momento ocorre um salto de qualidade, portanto uma mudança qualitativa. Um exemplo que é dado no livro das professoras Lakatos e Marconi e que é bastante elucidativo é o da água. Nós temos que uma água, por exemplo, a 25 graus Celsius, ela está no estado líquido, tudo bem? Na medida em que a temperatura vai aumentando, até chegar a 99 graus Celsius, ela permanece, grosso modo, em estado líquido. Mas com o aumento de 1 grau centígrado, em condições normais de temperatura e pressão, a água, a 100 graus Celsius, passa de um salto qualitativo do estado líquido para o estado gasoso. O mesmo processo nós temos na redução de temperatura. Se a água em estados normais de temperatura e pressão, a CNTPs, reduz até de 25 graus até 1 grau Celsius, podemos dizer que apesar de ser uma água muito fria, ela ainda estará em estado líquido. Mas a partir do momento que desse 1 grau Celsius, um só grau é decaído para 0 graus Celsius, a água vai dar um salto qualitativo do seu estado líquido para o estado sólido. Então, é isso que quer dizer. As mudanças elas ocorrem durante um determinado período histórico a partir de sucessão de elementos que se somam, mas a partir de um determinado momento, essa mudança vai sofrer uma alteração no seu aspecto. Em vez de ser uma soma de elementos, portanto uma mudança quantitativa, ela vai sofrer uma mudança na sua substância, nas suas características elementares. E aí nós podemos falar de uma alteração qualitativa. Beleza? Por fim, nós temos a interpenetração dos contrários, a contradição ou a luta dos contrários. Como a gente tinha falado no primeiro elemento, tudo surge do conflito. O conflito ele é necessariamente um confronto. Portanto, o processo de construção dessa tese e antítese para formar uma síntese, ele é conflitivo, contraste de combate entre si. Então, quando se fala da interpenetração dos contrários, é que os elementos contrários eles estão correlacionados entre si, porque eles se contrariam a partir de aspectos que, apesar de distintos, se chocam e em alguma medida se complementam, e a partir dessas contradições, dessas lutas dos contrários, é que novos elementos vão surgir. Então, o método dialético parte sempre do conflito, da interpenetração dos contrários, da contradição dos termos para gerar novos produtos, novos processos históricos, novos processos sociais. Beleza? Então, falamos um pouco desses 4 métodos que são abordados pelas professoras Lakatos e Marconi. Como vocês podem ver nesse próximo card aqui na tela, esses 4 métodos são chamados pelas professoras Lakatos e Marconi de métodos de abordagem. Por que esse nome? Porque o método de abordagem seria uma abordagem mais ampla, em nível de abstração mais elevado dos fenômenos da natureza e da sociedade. Portanto, são processos, é aquilo que lá mais atrás, no vídeo passado, as professoras, ainda nesse capítulo anteriormente, falam, é a teoria da investigação. Então, é todo um processo reflexivo sobre as dinâmicas de investigação que levam a determinados resultados de pesquisa. Percebe? Por isso, métodos de abordagem. São esses 4 que nós falamos. Indutivo, dedutivo, hipotético-dedutivo e dialético. Uma outra face do método seria aquilo que as professoras Lakatos e Marconi denominam métodos de procedimento. O que seriam esses métodos de procedimento? Seriam etapas mais concretas da investigação, com finalidade mais restrita em termos de explicação geral dos fenômenos e menos abstratos. Portanto, seriam quase que como técnicas, mas que pelo seu caráter de abrangência se erigem enquanto métodos. E quais seriam esses métodos, que aqui são abordados como métodos específicos das ciências sociais? Olhem aqui no card. O primeiro é o método histórico. Então, basicamente, o método histórico coloca que para se compreender qualquer fenômeno social, é necessário que seja ele enquadrado no seu contexto histórico, no seu espaço e tempo histórico, para que ele não seja esvaziado de sentido. O segundo é o método comparativo, que parte desses processos em que
através da comparação de vários elementos, nós podemos inferir tanto elementos que permitem um avanço sobre a compreensão daqueles fenômenos. Então, se, por exemplo, eu comparo as formas de trabalho de duas sociedades, só que no mesmo tempo histórico, porém em espaços diferentes, nós podemos ver como o trabalho nesses dois lugares se desenvolvem, se diferenciam e que elementos são possíveis de extrair a partir das dinâmicas de trabalho em contextos diferentes. O método monográfico é aquele desenvolvido pensando um aprofundamento completo, um aprofundamento de um determinado recorte de objeto de pesquisa, de fenômeno a ser estudado. Então é um método que se propõe a partir de um recorte bem específico, aprofundar as suas minúcias. O outro é o chamado método estatístico, que é muito utilizado na pesquisa, é a base da pesquisa quantitativa, que busca, através de uma quantificação de uma série de elementos, buscar correlações de similitude e diferença, de constância e divergência nestes elementos, a partir de uma série de instrumentos estatísticos. O outro é o método tipológico. Esse tem um autor muito significativo que é o Max Weber, é um sociólogo, um dos considerados pais da sociologia. O que é que o Max Weber vai fazer? Ele parte, digamos assim, do que seria o método indutivo. Então, a partir de casos concretos, são erigidos tipos ideais. Esses tipos ideais eles têm como característica não existirem de fato, mas representarem características fundamentais e centrais dos elementos concretos pesquisados e servem para qualificar a reflexão sobre esses casos concretos. Tudo bem? O outro seria o método funcionalista, que tem um dos maiores nomes, o antropólogo Malinowski. Qual é a perspectiva do método funcionalista? Parte de que a sociedade ela é entendida como um corpo de elementos que exercem funções, quase que como um corpo humano, em que cada conjunto que faz parte desse corpo humano, os órgãos, cumprem determinadas funções. Então, o método funcionalista, na sua formulação inicial, ele é pensado a partir de uma lógica de sistematicidade entre elementos de uma sociedade que exercem determinadas funções. Então, esses são os elementos bem básicos do método funcionalista. O método estruturalista do cientista social Lévi-Strauss, ele parte um pouco da perspectiva de que também, digamos assim, a partir de uma perspectiva indutiva, de elementos concretos são possíveis extrair modelos de estrutura de análise. Então, muito sinteticamente, o método estruturalista vai dizer que quando nós analisamos uma série de elementos concretos e vamos encontrando o processo de similitudes e diferenças entre eles, é possível erigir, a partir de abstrações, modelos de análise que vão estruturar, quando a partir desses modelos forem sendo analisados novos elementos concretos, o pensamento e a reflexão sobre esses elementos. Percebe? Então esse é o método estruturalista. E por fim, o último quadro que eu vou apresentar para vocês é aquilo que as professoras chamam de quadro de referência. O que é o quadro de referência? É a comunhão entre a teoria adotada e a metodologia específica dessa teoria. Teoria aqui é considerada toda generalização relativa a fenômenos físicos ou sociais, estabelecida com o rigor científico necessário para que possa servir de base segura à interpretação da realidade. Metodologia, por sua vez, engloba métodos de abordagem e de procedimentos e técnicas. Então, quando nós falamos de quadro de referência ou quadro de análise, é a forma como as teorias se relacionam com os métodos na sua formulação geral, aqui entendida como metodologia, métodos de abordagem e de procedimentos e técnicas, para construir uma análise coerente e lógica. Beleza? Bom, gente, então hoje nós falamos um pouco sobre os tipos diferentes de método e sobre quadro de referência. Eu espero que isso tenha sido uma síntese bacana para vocês. Hoje nós terminamos esses vídeos introdutórios sobre o que é método e mais à frente vocês saberão nos posts lá no Instagram do @canal Metodologizando quais os próximos temas de vídeo. Últimos recados, gente. Para quem não é inscrito aqui no canal, se inscreve, por favor. Ativa as notificações para receber todas as chamadas de vídeo novo.
Curte o vídeo, compartilha para geral, para o YouTube cada vez mais nos levar a mais pessoas que precisem desse conteúdo. Beleza? Então eu fico por aqui hoje, gente. Muito obrigado. Um beijo. Tchau!